Olá pessoal, então dando continuidade então ao curso de ajustamento de observações, né, pelo método dos mínimos quadrados, que é o foco aqui do curso. Hoje a gente vai começar um assunto novo, que é o método paramétrico, ajustamento pelo método paramétrico, que se utiliza do método dos mínimos quadrados, né? Então existem algumas maneiras de se executar o princípio do método dos mínimos quadrados. Entre essas maneiras de aplicar o princípio do MMQ, né, o método dos mínimos quadrados, a gente tem o método paramétrico. Na verdade, o método paramétrico, né, a gente já viu ele de forma bastante particular, embora eu não tenha usado esse nome, mas a gente viu lá nas primeiras aulas de introdução ao método dos mínimos quadrados, né? Então, nessa aula de introdução ao método dos mínimos quadrados, que está na playlist aí do curso de ajustamento de observações, são os, se eu não me engano, o segundo e o terceiro vídeo, a gente desenvolve o método dos mínimos quadrados, né? A gente desenvolve quando a gente tem apenas uma incógnita. Então lá a gente usou o exemplo da distância. Eu fiz algumas medidas de uma distância que eu quero saber qual o melhor valor para aquela distância. E a gente fez todo o desenvolvimento, né? Utilizando a ideia do método dos mínimos quadrados, a gente fez todo o desenvolvimento e chegou na fórmula, né? Para a melhor solução quando a gente tem uma incógnita, né? Que a gente chama de medidas diretas, uma relação direta, onde a minha própria medida que eu faço já é um valor para a grandeza incógnita que eu quero medir. Então, lá naquele exemplo, a gente mediu, não lembro se foram, o exemplo que eu fiz, que eu desenvolvi, foram 5 medidas de distância, se eu não me engano, da mesma distância, né? E a gente queria descobrir qual que é o melhor valor, então, para aquela distância, né? Entre as infinitas possibilidades. Então, a gente viu lá todo o desenvolvimento, e ali eu já mostrei para vocês a essência do método dos mínimos quadrados. Então, é essencial que vocês, se não viram essas duas aulas que eu estou comentando, né, lá do início da playlist, que é justamente de observações, por favor, acho essencial primeiro dar uma olhada lá. Né? Então lá a gente já desenvolveu tudo para se tivesse apenas uma incógnita. Hoje aqui, eu vou falar para vocês a solução geral, certo? Então, a solução geral, que é para quando eu tiver se eu tiver uma incógnita, duas incógnitas ou 1 milhão de incógnitas, se eu tiver diversos tipos de medida, se eu tiver diferentes equações que relacionam a minha medida com os meus parâmetros incógnitos, né? Porque no exemplo que eu fiz, que eu acabei de comentar, é o exemplo mais simples possível, que eu tenho uma incógnita e o modelo matemático que relaciona a incógnita com as medidas é o que a gente chama de relação direta, né? Então, é uma igualdade direta. Então, a gente já viu todo esse desenvolvimento. Agora aqui não. Aqui a gente vai ver a solução geral, que vale para quando eu tiver uma incógnita, ou vale para quando eu tiver 1 milhão de incógnitas, e vale independente da equação que eu tenha, que relaciona, o tipo de equação que eu tenha, que relaciona a minha medida com as minhas grandezas incógnitas, tá? E claro, né, embora a gente já discutiu bastante aí nos vídeos anteriores, né, para que precisa fazer o ajustamento de observações, né? Então, normalmente, para quê, né? A gente tem um conjunto de medidas, né? E a gente quer descobrir, a partir dessas medidas, algumas grandezas incógnitas que me interessam. Né? Então, por exemplo, na topografia, eu fui para campo e fiz medidas de ângulos e distâncias. Né? Eu volto para o escritório e eu quero descobrir coordenadas dos pontos, né? Que se relacionam com esses ângulos e com essas distâncias. Né? Então, eu vou ter equações que relacionam os ângulos e as distâncias com as coordenadas dos pontos que eu quero descobrir, que são as minhas grandezas incógnitas. E eu preciso realizar o ajustamento de observações, principalmente porque, o que a gente já viu na disciplina, né? Que esse conjunto de medidas, né? Eu preciso ter redundância, mais informações do que eu preciso do ponto de vista matemático, a gente já discutiu tudo isso, por isso que é importante estar acompanhando aí os vídeos anteriores, né? Eu tenho um sistema redundante, né? Eu tenho
mais medidas do que eu preciso para solucionar minhas incógnitas, né? Justamente porque eu quero saber qual que é a qualidade da minha medida, qual que é a precisão das minhas incógnitas que eu vou estimar a partir dessas medidas. Eu quero ter um controle de qualidade com relação a se eu cometi algum erro grosseiro em alguma medida, tudo isso que a gente já discutiu da importância da redundância. Mas, fundamentalmente, a gente precisa de ajustamento, porque quando eu faço um conjunto de medidas para determinar um conjunto de grandezas incógnitas, e eu faço essa relação direta, sem a modelagem adequada, por exemplo, do método mínimos quadrados, que é um tipo de solução, eu conduzo a uma solução inconsistente. Né? Por quê? Porque as minhas medidas, a gente já viu também, as medidas, elas inevitavelmente contêm erros. Né? Então faz com que vou para campo, no mesmo conjunto de pontos, na mesma geometria, pegando o exemplo lá da topografia, faço as medidas de ângulo e distância, volto para o escritório. Se eu for de novo para campo, novamente eu volto, vai me conduzir, cada hora eu vou ter um tipo de solução aí, né? As medidas, elas possuem então as suas incertezas, elas não são valores fixos. Então a gente precisa fazer o ajustamento de observações para achar o valor mais provável para as minhas incógnitas, né? E qual seria esse valor mais provável? Aqui na disciplina, aqui no curso de ajustamento de observações, a gente trata do método dos mínimos quadrados. Existem outros estimadores, tá? Só para deixar claro que o método dos mínimos quadrados é um estimador. Então é isso que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai ver então o método dos mínimos quadrados na forma do que a gente chama de método paramétrico. E a gente vai mostrar qual que é a solução geral, então, a partir de um conjunto de medidas redundantes, né? Como que eu determino, então, as minhas grandezas incógnitas a partir do método dos mínimos quadrados. Então, a gente vai desenvolver para chegar numa equação geral aí, que vale tanto para uma incógnita quanto para 1 milhão de incógnitas, enfim. Independente da relação matemática que existe entre a medida e as grandezas incógnitas. Claro que você tem que saber qual que é essa relação matemática, ok? Então é o caso geral. O método paramétrico, ele também é conhecido na literatura como o método das equações de observação, tá? Esse nome é até meio lógico, né? Equações de observação. Aqui no curso vocês sabem então que observação é sinônimo de medida, né? Então, método das equações de observação, método das equações de medida seria sinônimo. Por que é chamado assim? Porque cada medida no método paramétrico, pelo método dos mínimos quadrados, ele deve gerar uma equação. Então, cada medida, fiz uma medida em campo, obrigatoriamente, se eu quiser usar essa medida no processo de estimativa pelo método paramétrico, aquela medida eu vou ter que criar uma equação, né? Então, eu vou ter que ter uma equação que relaciona a minha medida com a minha incógnita. Então, eu tenho que saber, né, a relação matemática, né, a equação matemática que relaciona a minha medida com a minha incógnita. Então, de novo, método paramétrico, também chamado de método das equações de observação, ou método das equações de medidas, né? Porque cada medida que eu faço, que vai entrar no processo de ajustamento, ele tem que gerar uma equação que se relaciona com as grandezas incógnitas. Então aqui eu vou chamar no desenvolvimento do formulário de n como sendo o número de medidas e u como sendo o número de parâmetros incógnitos, né? Então eu tenho aí n medidas, né? E tenho u parâmetros incógnitos. Vou usar essas letras, tá? Para indicar. E eu tenho n, como eu acabei de falar, que cada medida tem que gerar uma equação. Então se eu tenho n medidas de campo, né? Eu vou ter então n equações, tá? Então o número de equações que eu vou ter no meu sistema é igual ao número de medidas que eu entro no processo de ajustamento. Para cada medida, eu tenho que gerar
uma equação. Tudo bem? E, claro, para manter a redundância, obrigatoriamente só se faz sentido em falar em ajustamento de observações se eu tiver redundância. A gente já discutiu isso na disciplina. Então, no caso aqui, eu tenho que ter um sistema onde o número de medidas é maior do que o número de incógnitas. Ou, em outras palavras, eu também posso falar que o meu sistema pelo método paramétrico o meu número de equações será maior do que o meu número de incógnitas. Então, eu tenho aí um sistema, né, matemático redundante. Tá? Tudo bem? Bom, vamos continuar. Vamos para o próximo aqui. Bem, aí então o modelo matemático do método paramétrico pelo método dos mínimos, seguindo o princípio do método dos mínimos quadrados, né? Então vamos começar a desenvolver. O que eu montei aqui? Ó? Coloquei a seguinte equação. Ó. O vetor y é função de x chapéu. O que é o x chapéu aqui? É o vetor dos parâmetros incógnitos, é quem eu quero estimar. Quem que é o y? É o vetor das minhas medidas. Então, meu y tem grandeza n linhas por uma coluna, né? Eu vou ter o meu vetor x chapéu que eu quero estimar, formado por u parâmetros incógnitos e uma coluna, tá? Eu vou ter um conjunto de n funções, que é o que eu estou aqui, eu expandi aqui essa equação de cima, né? Eu estou expandindo aqui embaixo. Então, eu tenho uma relação onde eu tenho que montar uma equação. Para cada medida, eu tenho que montar uma função, né, uma equação que relaciona com as grandezas incógnitas. Relaciona aquela medida com as grandezas incógnitas que eu quero determinar. Então, eu vou ter lá a medida y1, né, é igual à função 1, seja lá qual for, tá? Aqui eu não estou interessado que função é essa, uma determinada função f1, que relaciona y1 com as demais grandezas incógnitas, tá? Então, eu vou ter n equações, n igual ao número de medidas, como a gente já comentou. Tá? Como a gente já viu em vídeos anteriores, lá na essência do método dos mínimos quadrados, quem estiver ligado já está notando o seguinte, que eu relacionar a minha medida de campo diretamente com, pegando a minha medida de campo, meu vetor y, e relacionar a partir de equações com meus parâmetros incógnitos, está faltando eu considerar algo aqui. Porque se eu não considerar esse algo que eu vou comentar agora, esse meu sistema que eu apresentei aqui de propósito, esse meu sistema é inconsistente. Tudo bem, pessoal? Esse meu sistema é inconsistente, é impossível de se resolver. A gente já viu isso em detalhes no vídeo que eu mostrei a essência do método dos mínimos quadrados. O sistema lá, eu provei que o sistema fica inconsistente. Aqui também, tá? Não é lá era só para uma incógnita em algumas medidas, mas aqui é a mesma ideia que eu estou querendo apresentar. A única diferença que eu tenho é parâmetros incógnitos, ao invés de ser só um, tá? Aqui é a mesma ideia. Se eu relaciono diretamente a minha medida a partir de funções com as grandezas incógnitas, e lembrando que nessa função, se eu nessa função não estiver considerando o quê? Que essa minha medida possui erros, esse meu sistema fica inconsistente, tá? Por quê? Porque está faltando um elemento aqui nessa modelagem matemática, tá? Então esse meu sistema que eu apresentei aqui, ele é um sistema inconsistente. Por quê? Porque está faltando quem? Está faltando aqui quem? O erro, tá? Os erros das medidas, né? Está faltando os erros das medidas, que a gente já discutiu bastante sobre isso também ao longo da disciplina. Então, pronto, aqui melhorou, né? Agora eu tenho o que mudou, né, do quadro anterior para esse atual. Que eu incluí quem? Eu incluí aqui, né, os erros das medidas, tá? Eu incluí os erros das medidas. Para o sistema ficar consistente, né? Então, para o sistema ficar consistente, eu tenho que retirar do vetor y, né? Ó, por isso que aqui é menos. Eu tenho que retirar do vetor y, retirar do meu vetor das medidas, quem? Os erros, tá? E por que esse erro eu coloquei o erro chapéu? A gente já discutiu bastante sobre os erros, né?
toda medida possui os erros verdadeiros, né? Então aqui poderia estar os erros verdadeiros, né? Menos E e V, menos os erros verdadeiros que a gente já discutiu bastante. E dentro dos erros verdadeiros que contaminam as observações, né? As medidas, a gente tem os erros de natureza aleatória e os erros de natureza não aleatória, né? Erros sistemáticos, erros grosseiros, né? E a gente espera, né? Que seria bacana que se no meu processo de ajustamento contesse apenas erros aleatórios, né? Então, que esse meu vetor E aqui fosse composto apenas pelos inevitáveis erros aleatórios sem a presença de erros grosseiros, tá? Isso conduz aí o método dos mínimos quadrados, que é o que a gente está aplicando aqui, né? Na sua forma paramétrica, do método paramétrico, usando a modelagem do método paramétrico, né? Se só tiver erros aleatórios, né? Contaminando as minhas medidas, o método dos mínimos quadrados conduz a uma solução ótima, que a gente fala aí do ponto de vista da estatística. Bom, por que eu coloquei o E-chapéu? Porque naturalmente que a gente não conhece os erros verdadeiros, né, das medidas, e o que a gente vai conseguir fazer no processo do método dos mínimos quadrados é ter uma estimativa dos erros verdadeiros. Então, por isso que eu coloquei aqui o E-chapéu, né? Então, o E-chapéu ali que eu introduzi, que a gente já viu também em aulas anteriores, é o vetor dos erros estimados, né? Que também tem dimensão de n linhas, né, por uma coluna, tá? Então, cada medida que eu expandi, né, então cada medida eu tenho um erro que deverá ser estimado para aquela medida. Bom, agora o meu sistema agora não é mais inconsistente, né? Esse sistema agora é um sistema matemático consistente. Agora é um sistema matemático consistente. Então, por isso que é importante ver aquelas primeiras aulas que eu já dei sobre a essência do método dos mínimos quadrados, que eu detalho isso aqui passo a passo. Vou provando que o sistema fica consistente. Então, quando a gente introduz e considera no modelo matemático os erros estimados, né, os erros das medidas, que serão estimados, e portanto é desconhecido, eles serão estimados pelos métodos mínimos quadrados, eu saio de um sistema inconsistente, quando eu não considerava os erros, e ao considerar os erros, eu torno o sistema consistente do ponto de vista matemático. Então, do ponto de vista matemático, esse meu novo sistema de equações aqui não tem problema nenhum. Porém, para nós que queremos uma solução única para o vetor x-chapéu, tá? E que seja a solução mais provável, eu só quero uma solução, o fato de eu ter introduzido essas novas incógnitas, que é os erros das medidas que serão estimados, então agora aqui eu tenho como incógnita o meu vetor x-chapéu, x1 chapéu, x2 chapéu até x1 chapéu, e também são incógnitas, né? O meu erro estimado 1 até o erro estimado 2 até o erro estimado n. Então, são minhas incógnitas do meu sistema matemático aqui, certo? E y1, y2 até yn, né, são as minhas medidas que eu conheço, que eu fiz, as medidas feitas em campo, por exemplo, lá na topografia, e f1, f2 até fn, embora no detalhe aqui, né, um caso geral, são funções que eu já conheço também previamente. O que ocorre? Esse meu sistema, ele é consistente, e a gente já viu em aulas passadas que eu provei isso, para uma incógnita, e vale aqui também, que eu posso dar qualquer valor para x1, x2 até xu, posso dar qualquer valor, o mais absurdo que for, aí você pode dar qualquer valor, tá? Que o meu sistema me conduz a uma solução que do ponto de vista matemático é uma solução consistente, né? Então, eu posso dar qualquer valor para o vetor x que eu acho o vetor dos erros estimados associado a esse vetor x. Então, eu tenho infinitas soluções para x, chapéu, que conduz ao erro estimado que satisfaz o meu sistema de equações. Tá? A gente já viu isso também, infelizmente tem que ficar repetindo. Essa aula está muito ligada com a aula que eu mostro a essência do método dos mínimos quadrados. Então, vão lá dar uma olhada que eu provo tudo isso. Então, eu posso dar qualquer valor
para meus parâmetros incógnitos, que eu acho os valores associados aqui para os erros estimados. Então, meu sistema, quando eu introduzo e considero corretamente, então, o vetor dos erros estimados no meu sistema de equações, o meu sistema ele fica consistente. Mas qual que é o problema agora? Ele possui infinitas soluções. Eu não quero infinitas soluções. Eu quero o valor mais provável entre essas infinitas soluções. Então, entre essas infinitas soluções para o vetor x chapéu, eu quero o valor mais provável. De quem? Do vetor x chapéu. E, consequentemente, também de quem? Do e chapéu. Vamos passar para frente. Próximo quadro. Bom, aí agora é o seguinte, pessoal. Agora é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Comentar agora algo importante. Que é o seguinte. E novamente, sou obrigado a lembrar que vocês têm que ver lá, que eu já comentei sobre isso também, na aula da essência do método dos mínimos quadrados. O que ocorre? Eu quero o valor mais provável, então, entre as infinitas soluções. Tem infinitas soluções, né? Para x e para e, eu quero o valor mais provável. Quem que vai me dar esse valor mais provável aqui no nosso curso? É o princípio do método dos mínimos quadrados. Tá? Já a gente vai aplicar esse princípio aí para achar o valor mais provável entre as infinitas soluções. O problema é que esse princípio do método dos mínimos quadrados, prestem atenção, ele funciona somente se o meu sistema f de x, ou seja, o meu conjunto de equações, se isso aqui for linear. Obrigatoriamente ele tem que ser linear. E a gente já discutiu isso, o porquê que ele tem que ser linear. Porque o princípio do método dos mínimos quadrados, ele se baseia que o sistema tem que ser linear. Depois a gente vai discutir mais para frente de novo sobre isso, embora a gente já comentou, né, lá nas aulas anteriores. Então o MMQ, ele exige que o sistema seja linear, que o meu conjunto de equações seja linear. Bom, não é fácil, é muito fácil entender que grande maioria das aplicações que a gente tem, né, eu tenho equações não lineares. E aí? Vou ficar sem aplicar o método dos mínimos quadrados para achar o valor mais provável? Então, o método dos mínimos quadrados, então, eu vou poder aplicar só em casos em que eu monto as minhas equações que relacionam as medidas com as grandezas incógnitas, só para o caso que esse relacionamento é linear. Então, eu vou ficar impedido de aplicar para outros casos? Evidentemente que não. E assim como eu comentei no início dessa aula, eu estou desenvolvendo com vocês uma solução geral do método dos mínimos quadrados. Então, que vai valer tanto para linear quanto para não linear. Mas o princípio do método dos mínimos quadrados que a gente vai aplicar para chegar na solução tem que ser linear. E agora? Mais uma coisa que tem que parar para pensar e ver como que faz. Para isso, a gente recorre de novo à disciplina de cálculo. Que lá em cálculo tem o que se chama de série de Taylor. Tem o que se chama de série de Taylor. E a partir dessa série de Taylor, a gente vai conseguir transformar uma equação não linear em uma equação linear. É claro que vai ter, né, algumas particularidades. Tudo tem perdas, né? Então vai ter algumas limitações que a gente vai acabar impondo ao método dos mínimos quadrados. Para poder usar o método dos mínimos quadrados, eu vou ter que usar a série de Taylor, que a gente já vai ver, e, consequentemente,
nada é de graça, né? Não vou conseguir aí transformar algo não linear em linear e bonitinho e tudo, né, perfeito. Não. A gente vai ter então uma limitação que a gente vai discutir agora na sequência. Bom, então antes, agora dá uma pausa lá do modelo matemático do método dos mínimos quadrados, né? Está no espaço multidimensional de vetores ali, né? N medidas, U incógnitas, né? N funções. E vamos revisar a série de Taylor, né? Então, revisando a série de Taylor, vamos revisar a série de Taylor como? Imaginando só uma equação, né? Para a gente lembrar, depois a gente aplica para o caso multidimensional lá, que é o nosso caso da solução geral. Então, vamos imaginar aqui para uma equação. Vamos imaginar que eu tenho uma equação que pode ser linear ou não linear. Claro que aqui o que a gente quer falar é sobre o não linear. Então, imagina lá que eu tenho uma equação não linear. Vamos imaginar assim, tem uma equação não linear. Essa f de x é uma equação não linear. Eu pego essa f de x e aplico, não em x, eu aplico ela em x0. Tá certo? Então, você tem essa equação f de x e eu aplico em x0. A partir da série de Taylor, eu posso pegar essa equação f de x, essa equação, então, f de x, e escrever ela, tá? Escrever ela a partir da série de Taylor dessa maneira aqui. Ó, dessa maneira aqui. Tá? Então, eu posso pegar uma equação f de x e aplicar no ponto x0 e escrever ela e fazer essa igualdade. F de x sendo igual a isso aqui. E o que é isso aqui que eu estou falando? Como que fica? Ó que interessante. Eu pego a função f de x primeiro e aplico no ponto x0. Basta eu ir lá e substituir onde tiver x, eu coloco x0. Aí depois entra o quê? A primeira derivada, f' de x aplicado no ponto x0. A primeira derivada, que multiplica o x menos o x0 elevado a 1, então aqui tanto faz, né? 1 fatorial, que também é 1, então tanto faz aí. Mas, faço a segunda derivada da f de x e aplico no ponto x0, x menos x0 elevado ao quadrado, 2 fatorial. Mas, aqui continua, infinito. Tá? Continua. Terceira derivada, x menos x0 elevado ao cubo, 3 fatorial, assim por diante. Então, é fantástico a série de Taylor. Você consegue pegar uma função qualquer e consegue particionar ela. Olha aqui, pessoal, ó. Até aqui o que é? Até aqui é a parte linear. De ordem 1, né? Aqui é a ordem 1. Aqui é a ordem 2. Depois vai vir a ordem 3. A ordem 4 e assim por diante. Então, olha que sensacional que é a série de Taylor. Você pega uma função qualquer e consegue transformar ela, aplicando em um determinado ponto, né? Você consegue transformar ela particionando ela. Então, você pega ela e fala, ó, a parte linear é até aqui, dessa equação. A contribuição de segunda ordem, então a contribuição quadrática é essa parte aqui. A contribuição de terceira ordem elevado ao cubo é essa outra parte aqui e assim por diante. Ela particiona a equação. É como se, vamos imaginar, deixa eu pegar um exemplo didático. Você pega o seu corpo, certo? Que é a sua função, seu corpo, e você consegue particionar o seu corpo. Então você tem a sua massa total, né? Da sua função, digamos assim, do seu corpo. Vamos tentar usar esse recurso didático. E você consegue... O que a série de Taylor pega e fala? Ó, você tem a sua massa total, mas dessa sua massa total, a sua cabeça pesa tanto. Os seus braços pesam tanto. Então ela separa. Ela consegue separar, né? Desmembrar essa sua função. Então é isso que faz a série de Taylor. Bom, mas para que raios eu preciso fazer isso? Eu acabei de falar que até aqui, até essa parte aqui é linear. Então, se isso aqui é não linear,
Se eu conseguir usar a série de Taylor só até a ordem 1, eu transformei o que é não linear em numa equação linear. Mas quando eu posso fazer isso? Ou seja, eu truncar a equação até aqui é a mesma coisa de eu querer ignorar todo o resto. Querer falar que tudo isso aqui, a contribuição é zero. Tá certo? Quando isso é verdade? Isso só é verdade se eu estiver aplicando a série de Taylor em um ponto x0 que seja próximo de x. Próximo de x. Então, se x0 estiver próximo de x, essa outra parte aqui, depois da equação da reta, a contribuição é praticamente zero. Então, eu posso truncar a equação, a série de Taylor, somente até a ordem 1. Um pouquinho mais didático. Imagina que a minha f de x, sei lá, me dê essa equação. Essa aqui é a minha f de x. Certo? Vou ter lá, vamos imaginar aqui, ó. Quem eu quero é o x aqui. Vou imaginar que eu tenha um x0, eu forneça um x0 muito próximo de x, do x que eu quero. Certo? Então, essa minha função que é não linear, né? Tá vendo o gráfico aqui é não linear? Nas proximidades do x que eu quero, né? Se eu der um zoom aqui, ele pode ser aproximado por uma reta. Por quê? Porque o x0 que eu estou aplicando a equação, eu não sei x, mas eu sei x0. E o x0 eu sei que está próximo do x que eu quero determinar. Ah, ele está próximo? Ah, então a gente pode aproximar essa função não linear como sendo uma equação da reta, que é o que a série de Taylor está fazendo aqui. Bom, qual que é a limitação? Então, como o método dos mínimos quadrados tem que ser linear, para poder aplicar o princípio do método dos mínimos quadrados, a gente tem que ter um sistema linear. E para que eu possa transformar um sistema não linear num sistema linear, pela série de Taylor, obrigatoriamente, agora eu já estou falando lá do método do nosso caso, eu não conheço o x-chapéu, que é o que eu quero determinar, a minha incógnita, que é o valor mais provável. Eu quero o valor mais provável lá, que eu estou chamando de x-chapéu, para as minhas incógnitas. Eu não tenho. Mas, obrigatoriamente, para transformar a minha f de x-chapéu lá em linear, obrigatoriamente, mesmo não conhecendo o valor mais provável para x-chapéu, eu vou ter que ter valores aproximados. Então, é uma limitação do MMQ, né? Eu vou ter que ter valores aproximados para as grandezas incógnitas que eu quero determinar. Então, eu vou ter que informar isso no processo de ajustamento, né? Que a gente chama de vetor dos parâmetros aproximados. Então, eu vou ter que ter aproximados. E por que tem que ser aproximado? Porque o meu sistema f de x não linear, ele vai ser linearizado pela série de Taylor. Para eu poder linearizar pela série de Taylor, ignorar os termos de ordem superior aqui, eu vou ter que ter um vetor x0 próximo da solução mais provável x. Então é isso, né? É um negócio meio louco, né? Eu ainda não tenho x-chapéu, mas eu vou ter que saber algo próximo do x-chapéu, tá? É como se eu tivesse que ter uma pré-solução aí, tudo bem? Mas no exercício a gente vai discutindo mais sobre isso. Tudo isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for fazer exercício. Bom, então é isso. Então aqui a gente está fazendo uma revisão da série de Taylor e mostrando para uma função, né? Vamos continuar. Aí aqui eu mostro um exemplo, né? Para aqueles mais curiosos, né? Mas será que isso aí funciona mesmo? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo para uma função. Vamos imaginar que a minha função é isso aqui, ó. Uma função não linear, ok? X ao quadrado mais x mais 1. Vamos imaginar que o meu x é igual a 2. Então, apliquei a função para x igual a 2, cheguei no valor 7. Ok, pessoal? Bom,
Vamos imaginar agora que o meu x0 é 2,01. E, portanto, então, tem um valor aí próximo, né, do x. Aí agora vamos aplicar a série de Taylor, mas a série de Taylor até o grau 1, tá? Ignorando aqui, ó, os demais termos que tem aqui eu estou ignorando, tá? Então, só até o grau 1. Vamos ver, então, se a série de Taylor, para x0 de 2,01, então, portanto, próximo do x igual a 2, vamos ver se a função conduz a série de Taylor, né, consegue representar essa equação aqui para x igual a 2, que é x ao quadrado mais x mais 1. Bom, apliquei na série de Taylor, então, a f de 2, né, que é f de x, a f de 2 vai ser aproximadamente o quê? A f do 2,01 mais a primeira derivada aplicado no x0, que é 2,01, x menos x0. Então, 2 menos 2,01. Bom, aí aplicou, né, equação aqui, aí é cálculo, certo? Fiz a derivada, né? Então vai ficar a derivada que vai ficar 2x mais 1, né? Então aqui, ó, 2x mais 1, aí eu substituo pelo x0, né? Então 2 vezes 2,01 mais 1, e 2 menos 2,01 menos 0,01, enfim, chegamos aqui no resultado. Então, sim, né? A série de Taylor conseguiu representar muito bem, né? A equação x ao quadrado mais x mais 1, né? No ponto 2, a partir da série de Taylor no ponto 2,01. Deu 6,999, né? Quando era para dar 7. Então, ele aproximadamente, né? Ele aproximou bem. Então, a contribuição dos demais termos de ordem superior a 1, né? Ficou aí praticamente zero. Ok? Então, a série de Taylor funciona, né? Ok? Só para os mais curiosos aí. Uma coisa importante, pessoal. Embora a gente vai discutir isso também nos exemplos. Se o meu sistema já é linear, tá? Se o meu sistema já é linear, então vamos imaginar que eu já tenho uma equação linear, sei lá, vamos imaginar que essa f de x aí fosse 2x mais 3. Então, ok, um sistema linear. Se meu sistema de equações já é linear, ok? A minha série de Taylor, obrigatoriamente, vai continuar sendo 2x mais 3. E a minha série de Taylor, a contribuição das ordens superiores, vai ser sempre zero, independente. Ó, isso aqui que eu vou falar independente. Se a equação já é linear, então se a f de x já é linear, ok? O x0 pode ser qualquer valor. Ó, ele pode ser deixa eu escrever aqui, qualquer valor, que já é linear, ok? Então, meu x0 pode ser qualquer valor. Por quê? Porque vai continuar sendo linear. Então, quando o meu sistema original lá, que eu vou fazer no ajustamento, já for linear, o meu x0 vai poder ser qualquer valor, porque ele vai continuar sendo linear. Então, normalmente, a gente, para facilitar a vida, a gente coloca o x0 como sendo tudo zero, tá? Mas a gente vai ver isso no decorrer aí dos exemplos. Então, então, o recado que fica para esse momento é o seguinte. Quando é não linear, vai ter que se preocupar de ter um x0 próximo do x chapéu. Quando for linear, quando já for linear, o meu x0 pode ser qualquer valor. Porque ele vai continuar sendo sempre linear. Vai continuar dando sempre o mesmo resultado. A equação vai continuar sendo linear. Então, o x0 pode ser qualquer valor no ajustamento, tá? E, por conveniência, a gente adota zero quando o sistema já é linear para facilitar a nossa vida. Mas a gente vai ver isso nos exemplos. Bom, vamos continuar. Isso aqui tudo eu estou fazendo para uma função, né? Estou exemplificando isso aqui tudo para uma função. Agora, a gente tem que voltar lá para o danado do método paramétrico, né? Pelo método dos mínimos quadrados. Então, o que a gente quer linearizar é um conjunto de funções, que é a f maiúsculo de x ali, né? Que é um conjunto de funções, como a gente já viu. Então, analogamente, né? A função f de x chapéu, né? A função dos parâmetros incógnitos a serem estimados, né? Eu posso pegar essa função, né? E linearizar pela série de Taylor. Então, fazendo analogamente, né? Então, se eu conheço um x0, um vetor x0 próximo de x, aqui eu mostro o vetor x0, ó. Então, tem o vetor x0,
a incógnita aproximada 1, a incógnita aproximada 2, até a incógnita aproximada U. Esse zero que eu ponho aqui não é elevado a zero, tá, pessoal? Isso aqui é para indicar que esse elemento é do vetor dos parâmetros aproximados, que eu chamei de x0. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter, então, no método dos mínimos quadrados, um vetor dos parâmetros aproximados. Isso é eu que forneço. Então, eu posso pegar f de x, que pode ser qualquer tipo de equação não linear, e eu posso linearizar ela, aplicando a série de Taylor, se o x0 estiver próximo de x. Só truncando ela até o termo de grau 1. Então, a f de x chapéu, ela vai ficar aproximadamente a f do vetor x0, aplicado no vetor x0, mais a derivada parcial de cada função em relação a cada elemento do vetor x chapéu, aplicado no vetor x0. E x chapéu menos o x0. O vetor x chapéu menos o vetor do x aproximado do x0. Então, agora eu peguei essa função não linear e aproximei ela com uma equação linear. Né? Qual foi a limitação? Obrigatoriamente eu vou ter que ter um x0 próximo do x chapéu, se esse meu sistema for não linear. Então vamos continuar. Então logo, né, vamos reescrever nosso modelinho matemático do método paramétrico. Então, o vetor das medidas y menos o vetor dos erros estimados é igual ao f, ao conjunto de funções de x, do x chapéu que eu quero estimar. Agora o x chapéu, já apliquei a série de Taylor, né, era uma equação não linear, e aqui eu linearizei. Então, apliquei a linearização, meu modelo matemático, meu novo modelo matemático agora linearizado, né? Agora eu tenho um modelo linearizado, né? Vai ficar dessa maneira, aplicando a série de Taylor, então. E aqui, ó, eu vou fazer, para ficar mais bonitinho aqui a escrita, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar de y0 f de x0, então eu aplicar as funções no vetor dos parâmetros aproximados, vou chamar de y0. A matriz das derivadas parciais de cada função em relação a cada parâmetro incógnito aplicado nos valores x0, eu estou chamando então de matriz A. Ela tem dimensão de n linhas por U colunas. E vou chamar também essa parte do vetor x chapéu que eu quero estimar menos o x aproximado que eu forneci, vou chamar simplesmente de x. Então, reescrevendo a equação, substituindo, a gente tem então com o modelo matemático linearizado do método paramétrico, né? Vai ficar o vetor das medidas y menos o vetor dos erros estimados, né? É igual a y0 mais a matriz das derivadas parciais A, que multiplica o x, lembrando sempre que o x é o x chapéu que eu quero, menos o x aproximado que eu forneci. Ok? Tá? Agora aqui é o seguinte, pessoal. Ó, notem que, claro, isso aqui é uma equação da reta, né? Agora ficou linear, né? Isso aqui é uma equação da reta. Agora que eu tenho uma equação da reta, eu posso pensar em aplicar o que? O método dos mínimos quadrados. Antes de aplicar o princípio do método dos mínimos quadrados, vamos deixar mais bonitinha essa equação com um erro estimado isolado, né? Então aqui eu só estou isolando o erro estimado, né? Então chego nesse valor aqui. E para deixar a equação mais simplificada ainda, mais bonitinha, eu vou chamar de L a diferença entre o vetor das medidas y e o vetor y0. Lembrando que o y0 é aplicar cada função ao vetor dos aproximados x0. Então eu chego finalmente aqui, né, rearranjando tudo aí, deixando mais bonitinho, eu chego aqui no que a gente chama do modelo linearizado do método paramétrico.
do método de ajustamento chamado método paramétrico. Agora, com esse modelo linearizado, agora a gente pode conversar sobre o princípio do método dos mínimos quadrados. Só agora que eu posso aplicar o método dos mínimos quadrados. Aqui lembrando, né, eu continuo tendo infinitas soluções, tá? Eu posso, não mudou nada, né, só transformou em linear. Eu posso dar qualquer valor para o vetor x que eu vou ter o vetor E associado que satisfaz essa equação. Então, eu tenho infinitas soluções e quem vai me dar o melhor valor provável para x vai ser o princípio do método dos mínimos quadrados que a gente vai desenvolver agora. Certo? Aqui só deixando o modelo expandido, né? Então, aqui você tem o vetor dos erros, né? Dos erros que serão estimados. O vetor L, a matriz A, né? O pessoal teme muito a matriz A, porque tem que fazer as derivadas parciais. Então, notem, ó, como que é a matriz A? É a derivada parcial de cada equação em função de cada parâmetro incógnito. Tá? Então, aqui eu só expandi a equação, vezes o x ali. Só para deixar mais detalhado. E aí, o que diz o princípio do método dos mínimos quadrados, que a gente também já viu lá para o caso de uma equação, de uma incógnita, que é a mesma ideia. Ele me diz o quê? Que a melhor solução entre as infinitas possibilidades de solução de x, né? Então, a melhor solução, né, o x-chapéu, vai ser aquele que proporciona a menor soma do quadrado dos resíduos. Que aqui no vetor é E transposto E, que seja mínimo, né? Ou seja, se eu expandir isso aqui, né, o E, né, que é E transposto, que fica E1, E2, até o EN, então E transposto, vezes o E, né? E normal aqui, de N linhas por uma coluna, E1, E2 e assim por diante. Bom, isso aqui é a multiplicação, né? Ó, multiplicando, né? Isso aqui vai dar um somatório, né? E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado e assim por diante. Então, vai te dar uma soma do quadrado dos erros estimados. Então, o método dos mínimos quadrados diz o seguinte, que a melhor solução para o x será aquele x que proporciona a menor soma do quadrado dos erros estimados, né? E por que a minha equação dos erros estimados, como eu mostrei anteriormente, por que ela tem que ser linear? Aí aqui eu reviso de novo, que a gente já comentou. Se tem algo que é linear, tem um sistema de equação que é linear. Se eu elevo ele ao quadrado, que é o que está acontecendo aqui no somatório ao quadrado, né, dos erros estimados, eu elevei ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado uma função linear, então o E aqui é linear. Se eu estou elevando ele ao quadrado, fazendo E transposto E, estou elevando ele ao quadrado. Se eu estou elevando ele ao quadrado, o que era linear vira uma parábola. A parábola vai ter um ponto de mínimo. Claro, pode ter um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. No caso do ajustamento aqui pelo MMQ, acreditem que isso aqui dá ponto de mínimo. Não só acreditem, como vejam lá nas primeiras aulas que eu já provei isso, né, que é ponto de mínimo. Então, se ele tem um único ponto de mínimo, né? E se ele tem um único ponto de mínimo, é justamente esse ponto de mínimo que a gente quer descobrir. Por isso que o meu sistema tem que ser linear. Para quando eu fizer o somatório do quadrado dos erros, me dá uma parábola que tem somente um ponto de mínimo. Tá? Então, só se lá no início for linear. Por isso que a gente teve que fazer a linearização. Para garantir isso. Para garantir que aqui no final seja uma parábola. E para achar a solução. Ou seja, que tem uma solução única para o valor mais provável. Aí aqui, pessoal, abrindo um parênteses. Tá? De novo, eu estou desenvolvendo a fórmula geral. Da forma que eu fiz até aqui, só vale se as minhas medidas tiverem a mesma precisão. Então, se todas as minhas medidas tiver o mesmo valor de desvio padrão. Mas eu estou pensando no caso geral. No caso geral, eu tenho que pensar não só quando ela tem o mesmo desvio padrão, ela tem que funcionar não só quando tem o mesmo desvio padrão, mas quando também as medidas têm diferentes tipos de desvio padrão entre eles.
Então, para solucionar isso, a gente não fala mais em somatório do quadrado dos erros estimados. A gente fala do somatório ponderado dos erros estimados. Ou seja, eu estou ponderando agora. Então, cada medida tem uma importância diferente, porque tem uma precisão diferente. Então, ou seja, uma medida que tenha um desvio padrão com valor... Vamos imaginar, a Y1 tem um desvio padrão com valor menor do que a Y2. Ou seja, a precisão da Y1 é melhor do que a precisão da Y2. Ela tem que ter uma importância maior no ajustamento, certo? Ela é uma medida mais precisa. Então, a gente tem que ponderar isso no processo de ajustamento. Por isso que, então, não é a soma do quadrado... No caso geral, a gente não fala em soma do quadrado dos erros estimados mínimo. Não, a soma ponderada do quadrado dos erros estimados tem que ser mínimo. E para isso a gente introduz a matriz peso. Como o próprio nome diz, né, ela dá peso às medidas, ela pondera, né, as medidas entre si. Bom, o que é a matriz peso? Vamos começar por aqui. Ela é a matriz variância e covariância. Aqui eu errei, Y. Ela é a matriz variância e covariância de Y, né, das medidas, né? É a matriz variância e covariância das medidas, que vocês já sabem o que é isso, que já viram aí, né, ao longo da disciplina, matriz variância e covariância. Então, na diagonal principal eu tenho a variância das medidas e fora da diagonal principal, não coloquei aqui, só escrevi as covariâncias, mas a gente tem aqui fora da diagonal principal as covariâncias. Né? Então, o desvio padrão ao quadrado aqui, né, na diagonal, e as covariâncias fora. Se eu inverto essa matriz, que está aqui a menos 1, é para inverter. Né? Aí eu tenho a peso. Por quê? Quando eu inverto, o que tem mais precisão, né, ou seja, menor valor de desvio padrão, vai ter um peso maior. Né? Então, por isso que faz a menos 1 aqui. E quem que é esse cara aqui, né? Vocês nunca viram. Fator de... Esse cara chamado de... É o sigma zero ao quadrado. Esse cara aqui é o fator de variância a priori. Por que chama a priori? Porque é a gente que fornece. É um valor arbitrado. É a gente que fornece. Tá? Esse valor não impacta em nada a solução de x. Acreditem, nesse momento, depois a gente prova. Você pode dar qualquer valor para esse cara aí. Ele é um escalar. Você pode dar qualquer valor. E ele vai multiplicar a matriz variância e covariância das medidas. Invertida, né? Esse cara pode ser qualquer valor. Ele não tem importância no processo de estimativa do valor de x. Ele é cancelado no processo. Ele vai ter importância depois na parte da análise estatística do resultado, que isso a gente vai ver lá na frente. Tá? Nesse momento, cabe vocês saberem o seguinte, pode ser qualquer valor, tá? E depois a gente discute um pouco mais sobre ele. Então é isso. Então a gente introduz o vetor, a matriz peso, tá? E vamos continuar. Bom, aí aqui o que fez? A gente tem aqui então... Eu quero, então, que o erro estimado transposto vezes a matriz peso vezes o erro estimado seja mínimo. Então, eu quero o x que proporciona o mínimo disso aqui. Ok? Bom, isso aqui da matemática é chamado de função lagrangiana. Normalmente usa esse termo φ aqui, né? Então, é a minha função objetivo. O que é a minha função objetivo φ? Eu quero o x que proporciona a menor soma ponderada dos erros estimados. Então é isso que você quer. Ah, você quer o x, mas está aparecendo o e? Não tem problema nenhum, né? Vamos fazer aparecer o x, né? A gente sabe que o erro estimado a gente já viu que é ele linearizado, é L menos AX, né? Então tudo bem, vamos lá. Substituir, né? Onde aparece o E, eu substituí aqui, tudo bem? Então E transposto PE, a gente pode escrever dessa maneira. Agora apareceu o X. Bom, aí vocês vejam com calma, fiz todo um desenvolvimento aqui, tá? Aqui está todo um desenvolvimento. Tudo bem? Para ficar a equação mais bonitinha. E a gente chega, então, que essa equação aqui de cima
ela pode ser escrita dessa maneira aqui de baixo, tá? Ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Então, a minha função objetivo E transposto peso E, ela pode ser escrita dessa maneira. Não vou ler tudo aqui, né? Mas enfim, ela pode ser escrita dessa maneira. Agora eu vou aplicar o princípio do método dos mínimos quadrados para achar a melhor solução. Na verdade, eu já apliquei, né? Que é quando eu falo que eu quero o x que proporciona a menor soma ponderada do quadrado dos erros estimados, eu já estou aplicando o princípio. E aqui que é o interessante, ó. Se eu derivar a minha função objetivo em função de x, fazer a primeira derivada, eu sei que essa minha primeira derivada é igual a zero. Por que eu sei que é igual a zero? Aí que está todo o lance do por que a gente precisou linearizar. Então, como eu já falei, se eu tenho um sistema linear ou um sistema não linear que eu linearizei pela série de Taylor, eu garanti que é linearizado, então é linear. Quando eu faço o quadrado desse sistema linear, que é o E transposto peso E, vira uma função quadrática, eu vou ter uma parábola que tem ponto de mínimo. Que é justamente esse ponto de mínimo que eu quero. Aqui eu tenho as infinitas soluções para x, né? Então aqui está as infinitas soluções para x. Eu quero a melhor solução, que é aquela que proporciona esse ponto de mínimo aqui. Também tudo isso a gente já discutiu lá nas primeiras aulas. Então eu quero esse cara aqui que proporciona o menor ETPE. Menor soma do quadrado dos resíduos. Como é linear, que eu linearizei, ó, pode ver que isso aqui é linear. Aqui vai dar isso aqui deu uma parábola, né? Aqui já tá quadrático, né? Isso aqui é uma equação quadrática, certo? Essa que a gente chegou aqui, ó. Tudo bem? Então, a primeira derivada... aqui eu já derivei. Desculpa, pessoal, estou confundindo. Então, essa aqui de trás. Ó. Calma aí. Essa aqui é o E transposto P, né? Ó, escrito dessa maneira. Essa aqui é uma equação quadrática. Uma parábola. Isso aqui me conduz a uma parábola. Tudo bem? Ó? Calma aí, deixa eu me organizar aqui. Isso aqui é uma equação quadrática. Tá vendo que aparece aqui, ó? Claro que isso aqui é matrizes e vetores, mas nota aqui, ó, tem x transposto x. Isso aqui é como se fosse x ao quadrado lá, se fosse uma equação só. É que aqui, se não estivesse tratando aqui de vetor, isso aqui é um vetor, né? O vetor x transposto tá o x aqui. O vetor x. Isso aqui é como se tivesse x ao quadrado. Isso aqui é uma equação quadrática, uma parábola. Aqui ali eu já derivei. E por essa ser uma parábola é interessante, porque quando eu faço a derivada no ponto de mínimo, que é o que eu quero descobrir, e a gente já discutiu isso aqui lá nos primeiros vídeos, né? O que é a derivada, etc. Então, no ponto de mínimo, a derivada é zero. É zero. Eu não tenho coeficiente angular da reta tangente no ponto que eu estou derivando ali. Tá? Aí tem que lembrar de derivada. Já comentei lá também nos primeiros vídeos. Aqui eu vou passar rápido. Isso eu vou fazer. Então aqui eu não tenho coeficiente angular, né? Da reta tangente no ponto, que a derivada nada mais é do que esse coeficiente angular. Meu coeficiente angular é zero. Então minha derivada é zero. Então, como eu tenho uma parábola, e se eu igualo a zero, eu faço a primeira derivada da função objetiva ali, e igual a zero, eu pego esse ponto de mínimo. Agora imagina que se isso aqui não fosse uma parábola, ia complicar, né? Porque poderia ter vários pontos de mínimo. Imagina se fosse uma função senoidal, né? Eu tenho vários pontos de mínimo. Eu não sei em que ponto de mínimo que eu estaria, né? E em todos os pontos de mínimo ou de máximo, a derivada é zero. Então, por isso, pessoal, por isso que eu estou enfatizando, por isso que eu vou ter que ter o x0 para aplicar o método dos mínimos quadrados. E esse meu x0 vai ter que estar próximo de x, porque eu trunquei uma equação não linear para virar linear, para depois fazer o somatório ao quadrado ali dos erros estimados ponderados virar essa parábola, para ter só um ponto de mínimo para a derivada ser igual a zero. Tá certo? Bom, vamos lá. Então a equação anterior, que eu não vou voltar aqui, já está ficando muito longo o vídeo, eu derivei, certo? Estou derivando em função de x, que é quem eu quero descobrir. Então posso igualar a zero.
Derivei, né? Então, bom, aqui 2 aqui eu posso cortar, então eu coloco evidência, passo para lá dividindo, 0 dividido, vai ficar 0. E aí eu posso cortar. Passei para o outro lado essa parcela. Aqui está o menos, então ele foi como mais, sumiu o sinal de menos. E passo para lá dividindo. Cuidado, pessoal, não vou colocar aqui dividido, colocar o tracinho aqui, colocar não. Isso aqui são matrizes e vetores, né? Então, matrizes e vetores, né? Passei isso aqui para lá dividindo, tudo isso aqui é menos 1. Então, eu tenho que, entre as infinitas soluções para x, a melhor solução, a solução mais provável para o caso geral, né? Isso aqui é a solução geral do método dos mínimos quadrados, é aquela em que o x, dado por essa equação, x é igual, abre parênteses, matriz A transposta, que multiplica a matriz peso, que multiplica a matriz A, tudo isso eu vou ter que inverter a menos 1. Então vocês vão ter que continuar usando o Scilab ou alguma outra ferramenta para poder resolver os exercícios. Inversão de matrizes, né? Inverter uma 2x2 dá para fazer na mão, 3x3 sim, 4x4 começa a complicar. Então é melhor usar um programa computacional que multiplica A transposto peso L. Essa é a melhor solução, ó. A solução mais provável, a melhor solução entre as infinitas possibilidades. Certo? Para o caso geral. Então, pessoal, se é para o caso geral, olha que interessante. Aquilo que eu desenvolvi nos primeiros vídeos da playlist, para uma incógnita, se eu aplicar essa equação geral, eu vou chegar na mesma equação que eu cheguei lá para uma incógnita. No mesmo resultado. Tá certo? Isso aqui vale para o caso geral. Para uma incógnita, para duas, para quantas incógnitas eu tiver. E aqui só lembrando, né, que eu fiz algumas... para ficar a equação mais bonitinha, lá atrás no desenvolvimento, esse x que aparece aqui, né? Na verdade, o x que aparece aí era, em algum momento lá, foi o x chapéu, que é quem eu quero determinar, menos o x0, né? Que eu forneci os aproximados, né? Então, eu chamei tudo isso aqui de x, né? Mas que eu quero o x chapéu. Bom, aí é só achei o x, né? O x0 eu forneci, né? Que é os parâmetros aproximados, né? Os valores aproximados de x chapéu que eu tive que fornecer para fazer a linearização. Aí é só isolar, né? O x chapéu aqui, né? Então, achado o x, eu acho o x chapéu, que é a melhor solução, então, para os parâmetros incógnitos, tá? Que é x0 mais x. E o x veio aqui de cima, aplicando o princípio do método mínimos quadrados. Lembrando que a matriz A é a matriz das derivadas parciais, das derivadas parciais de cada equação em função de cada parâmetro incógnito aplicado nos valores aproximados x0. Eu tenho a peso, né, que é esse fator de variância a priori, que multiplica a matriz variância-covariância invertida das medidas. Eu chamei de L, y menos y0, e o y0 é aplicar cada equação aos parâmetros aproximados. Bom, aqui, esse cara que eu falei aqui, que não é para vocês dar muita importância nesse momento. Ó, ele aqui, pessoal, ele não tem influência na determinação de x. Pode ser qualquer valor. Por quê? Ó? Tá vendo que aqui, ó, ele está aqui dentro na peso. Aqui ele está a menos 1. Então, se ele está a menos 1, ele aqui dentro ele aparece como 1 dividido pelo o fator de variância a priori vai aparecer 1 dividido ali, né? Está menos 1. Aqui ele não está menos 1, então ele está normal. Quando multiplica depois aqui no final, vai multiplicar, ó, vai ficar ele dividido por ele mesmo, ele some. Então, para a estimativa do x, ele não tem importância, ok? Ele vai ter importância depois lá no controle de qualidade estatístico do resultado, que a gente vai discutir depois. Né? Bom, vamos fazer um resumo. Já está acabando, pessoal. Vamos fazer um resumo. Vamos fazer um resumo. Um resuminho. Como que fica na prática, né? Vamos fazer um resumo. Então, na prática, como que é meu ajustamento? Eu vou lá fazer um ajustamento. O que são meus dados? O que eu vou ter de dados de entrada? O meu vetor das medidas y, tá certo? Meu vetor das medidas y, as minhas medidas de campo. Vou ter que ter
a matriz variância covariância das medidas. Então, vou ter que saber lá o desvio padrão, né, para montar ela aqui. Se tiver covariâncias também, normalmente a gente adota covariâncias nulas. São meus dados de entrada. Quem mais são meus dados de entrada que está faltando aqui? O vetor x0, pessoal. O vetor x0. Então, eu vou ter que ter valores aproximados para quem eu quero determinar, né? Por que eu vou ter isso? Por tudo que eu falei na aula, né? É feito aquela equação que a gente chega, é a equação final, x igual a transposto peso a tudo isso a menos 1, a transposto peso L. Essa equação vem de uma antes de tudo isso eu tive que fazer uma linearização, e para fazer a linearização por série de Taylor, obrigatoriamente tive que fornecer um valor para os parâmetros, né, incógnitos que eu quero determinar o meu vetor x0. Os meus dados de saída, esses são meus dados de entrada, os dados de saída, né? Bom, os dados de saída, o que eu mais quero, que é o valor mais provável para o x-chapéu, né? Que é o que eu mostrei até agora. Bom, fora isso, esqueci, também a gente consegue ter o E, né? O vetor dos erros estimados. Depois que eu acho o x-chapéu, eu tenho o vetor dos erros estimados. Na verdade, a gente acha o x, né? Ó, a gente viu anteriormente. E com o x a gente acha o x-chapéu que eu quero, né? Devido àquela simplificação que eu fiz, né? De chamar o x de x-chapéu menos o x aproximado. Aí a gente estima o x, depois, claro, só isolar aí a x-chapéu. E o erro estimado, né? Que é o vetor L menos AX. Então, depois que eu acho o X, eu acho tudo, né? Eu posso achar também os erros estimados. Quem mais que tem de dados de saída que eu ainda não apresentei? A matriz variância e covariância do x-chapéu, a matriz variância e covariância do erro estimado também. Claro, né, ó, já falei na disciplina também, tudo que a gente estima tem que ter o quê? A precisão daquilo ali que eu estou estimando, né? Então, eu preciso conhecer quem? A matriz variância e covariância de x-chapéu, né? Daquilo que eu acabei de estimar. Isso não vou apresentar nesse vídeo, já o vídeo já está longo. E depois a gente, então, nos próximos vídeos aí, a gente vai ver como que determina a matriz variância e covariância do x-chapéu aí, né? Dos parâmetros incógnitos, tá? No vídeo de hoje, então, a gente viu a solução geral, né? Para o MMQ pelo método paramétrico. Tá certo, pessoal? Claro que tudo isso que eu falei vai ficar mais claro quando a gente fizer exercícios. Tudo bem? Valeu!